Olá, rede! Nesse vídeo eu quero demonstrar uma solução que eu encontrei dentro do Proteus para mover um sinal senoidal de um sinal de nível DC para colocar no nível médio 0. Tá? Eu tenho aqui o Arduino, ele vai passar aqui por um filtro RC, e desse filtro RC ele vai passar por um capacitor que a princípio era para colocar o sinal senoidal ali no nível médio 0. A gente vai colocar aqui para rodar e a gente vai ver no osciloscópio qual que é o resultado. É só iniciar aqui. Pronto. O amarelo é o meu sinal aqui que está ligado no pino do seno, que é o meu sinal de saída aqui do capacitor. Observa que ele está sobreposto aqui uma tensão de 2,5 volts. Tá? Se a gente colocar aqui, a gente vai ver que a média está bem próxima aqui dos 2,5. O valor médio da senoide. E qual que foi a minha solução que eu encontrei para fazer isso dentro do Proteus? Eu fiz um circuito diferencial. Eu pensei, lógico, se a minha senoide ela tem uma tensão de 2,5 volts, então seria 2,5 mais seno de ômega t. Então eu pensei, se eu subtrair de 2,5 volts, eu vou ter uma senoide com nível médio em 0. Vou dar um exemplo. Se eu pegar aqui, se eu quiser jogar ele, por exemplo, para menos 1,5, eu teria que jogar aqui 3,5. Aí vai dar menos 1. No caso, se eu quiser colocar ele em menos 1 volt, se eu colocar para rodar, a minha senoide ela vai ficar abaixo do valor, abaixo do nível médio aqui no centro. Ela vai ficar com menos 1 volt. Desceu aqui para cá. Vai estar próxima de menos 1 volt aqui. Justamente com a subtração de 2,5 menos os 3,5. Então essa foi uma solução que eu encontrei. A minha dúvida é, esse capacitor deveria impedir o sinal de chegar e ficar com nível DC. Eu vou demonstrar isso aqui na prática também. E na prática ele realmente fica com o sinal com nível médio 0. O problema foi encontrado realmente dentro do Proteus. Vou demonstrar nesse vídeo a diferença que deu do sinal da simulação com Proteus com o sinal aqui na parte prática em cima do capacitor, e também vou mostrar o circuito que eu fiz aqui para ajustar a minha senoide no nível médio 0. Primeira coisa, a questão do meu sinal senoidal. Eu tenho aqui o sinal senoidal com valor médio em 2,18, ou seja, ele está sobreposto aqui, a senoide está sobreposta em 2,18 volts. Tá? Então esse é meu sinal senoidal aqui, o valor médio de 2,18. Quando eu coloco na saída do capacitor, ele coloca o meu valor médio para 0. Exatamente como demonstrado pela ideia do capacitor. Bloquear o sinal DC e deixar apenas o sinal AC passando. Essa diferença que no Proteus não faz. Eu coloquei o capacitor lá, na simulação ele realmente manteve com o nível DC. Com esse problema, o que eu resolvi fazer? Eu pensei em utilizar um circuito diferencial para movimentar o meu sinal senoidal. Então vou colocar aqui o canal verde, ele está medindo aqui, já está até na média do valor. Vou colocar aqui meu sinal da entrada. Observa que ele está deslocado de 2,18 volts, que é aproximadamente a tensão da minha fonte. Se eu quiser movimentar a minha senoide, eu posso alterar o nível de tensão aqui do diferencial, justamente para ajustar o valor. Então, por exemplo, se eu quiser aqui que ele tenha 2 volts, se eu quiser que ele tenha 1 volt de média. Então, a partir disso, como eu não estava conseguindo simular no Proteus, eu resolvi fazer essa ideia com circuito diferencial. Então, meu sinal agora ele ficou com valor médio, ali em nível 0, e com isso eu posso ajustar minha senoide de acordo com o que eu quiser. Vantagens desse circuito, com o capacitor, eu estava tendo muitos problemas quando eu estava fazendo as experiências com diodos, que o circuito estava sendo meio que influenciado pelas impedâncias e tudo mais. Quando eu coloquei o amp-op, eu não tive problema, colocava resistências na saída aqui, os diodos, tudo, e o meu sinal permanecia constante, ele não estava tendo distorção. Então essa é a diferença aqui de utilizar o capacitor diretamente e de utilizar o amp-op. Eu tenho aqui uma boa faixa que eu posso trabalhar, posso ajustar minha senoide, posso variar ela aqui.
beleza? Qualquer dúvida é só me chamar.